Olá, sejam bem-vindos ao CGS Conversas com a Professora Geisa. Aqui eu vou te ensinar estratégias, caminhos possíveis para você construir uma redação de sucesso. Eu sou a professora Geisa Saraiva e há mais de 25 anos eu trabalho com pessoas como você que desejam ter uma redação de sucesso. Eu também sou ex-avaliadora do Enem e nessa minha experiência eu tenho observado que muitas dificuldades que os participantes do Enem têm para elaborar a sua redação de sucesso estão exatamente relacionadas à falta de tempo para estudá-la. E por conta disso, o episódio de hoje é Não tenho tempo para estudar a redação do Enem. Professora, o que é a falta de tempo para estudar a redação? A falta de tempo é, na verdade, segundo a psicanálise, as sensações que nós temos relacionadas às coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Imagine, por exemplo, uma torta de banana. E essa torta de banana você tem que compartilhar com várias pessoas na sua vida. Essas pessoas, na verdade, são seu pai, sua mãe, seu trabalho, seu lazer, os seus amigos. O que você faz? Você vai, na verdade, pegar essa torta de banana, dividir em pedaços iguais e entregar para cada uma dessas pessoas que fazem parte da sua rotina, ou seja, do seu dia a dia. Quando você faz isso, qual é o problema que nós temos? Você está negando, na verdade, a sua realidade. Por que você está negando a sua realidade? Porque cada pessoa tem mais ou menos importância na nossa vida. Então, veja bem. Quando você se relaciona com seu pai e sua mãe, você dá a eles o mesmo tempo que você dá a seus colegas ou que você tem que dar ao seu trabalho, ao seu lazer, ao seu tempo de dormir? Não. Por quê? Porque cada elemento da sua vida, cada elemento desse da sua vida tem o quê? Um tempo específico. Então, o que é a falta de tempo? A falta de tempo é, na verdade, essa fatia pequena que eu dou para cada situação da minha vida. Professora, as pessoas confundem a falta de tempo e prioridade? Sim, por quê? Vamos voltar ao exemplo da torta de banana. A falta de tempo, na verdade, são essas desculpas que nós damos, ou seja, essa fatia pequenininha que nós damos para certas coisas da vida e que, na verdade, deveriam ser as nossas prioridades. Então, o que é a prioridade? Quando eu passo mais tempo com meus amigos, por que eu passo mais tempo com eles? Porque isso é uma prioridade para mim. Quando eu durmo pouco, esse dormir pouco, ou seja, não é uma prioridade para mim. Então, por que eu durmo? Se os estudos falam que eu tenho que dormir de 6 a 8 horas, eu durmo só 2 horas por noite, essas 2 horas são, na verdade, aquela pequena fatia da torta de banana que eu dei para esse setor da minha vida. Assim acontece com todas as coisas que nós temos no nosso dia a dia. Então, assim, vamos voltar, vamos pensar na torta de banana. Você vai dar maior tempo para a parte da sua vida que você acredita que é prioridade. Então, tudo aquilo que você não acredita que é prioridade é aquela fatia chamada falta de tempo. Professora, quais são as desculpas que as pessoas dizem para a falta de tempo? Bom, as desculpas que nós damos para as nossas faltas de tempo são inúmeras a depender da realidade de cada um. Desculpas comuns, ou seja, corriqueiras que nós temos relacionadas a esse tema eu não sei escrever, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu sinto muito sono na hora de estudar. Então, essas são desculpas que nós utilizamos para dizer que nós não temos tempo para estudar a redação do Enem. Por que falar da falta de tempo é importante? Bom, eu vou contar aqui uma experiência minha, quando eu estava me preparando para a escrita da redação para o vestibular. Na minha época era um vestibular, não existia a redação do Enem, embora, ou seja, a redação é o mesmo gênero. Então, quando eu me preparava, alguns anos atrás, para fazer o vestibular e sabendo que a redação tinha um peso muito grande nesse processo, eu acreditava que eu não tinha tempo. E aí, pouco a pouco, eu fui descobrindo que essa falta de tempo eram desculpas que eu inventava para o medo que eu tinha da redação. Eu tinha muito medo de não conseguir a redação, eu tinha muito medo de não construir, de estruturar um texto bem elaborado, então eu ficava falando que eu não tinha tempo. Professora, qual foi o maior benefício que você teve quando encarou o medo da falta de tempo? Quando eu comecei a falar, encarar essa questão
que era um problema que me impedia construir, elaborar uma redação de sucesso, eu descobri quais eram os bloqueios, né? Quando eu comecei a assumir, né, que eu tinha medo, e arrumava desculpa falando que eu tinha medo da redação e arrumava desculpa falando que era falta de tempo, eu descobri quais eram os bloqueios que estavam me impedindo de elaborar uma redação de sucesso. E por que falar da falta de tempo para a redação gerou um benefício para você? Porque eu passei a conhecer exatamente qual era a minha rotina e como eu iria colocar nela um tempo, né, ou seja, uma fatia daquela torta de banana para construir uma redação de sucesso. Professor, então eu pergunto para você, o que vale mais? Você organizar o seu tempo ou você arrumar desculpas? Bom, eu dava muitas desculpas e acredito que esse também seja um problema que vocês enfrentam no dia a dia. Então, quando eu estava me preparando para o vestibular, eu arrumava 1001 desculpas para essa situação. Eu falava que redação era muito difícil, eu falava que eu não sabia escrever, eu falava que eu não sabia estruturar o texto dissertativo e argumentativo, que as pessoas da minha família não acreditavam em mim, que meus pais não me apoiariam. Mas aí eu percebi que tudo isso eram desculpas e que eu dava para mim mesmo por causa desse medo que eu tinha da redação. Então, o que você fez para superar esses medos? Bom, depois que eu passei a conhecer quais eram todas as atividades dentro da minha rotina e que organizei uma fatia daquela torta de banana para dedicar, ou seja, para o estudo da redação, o que eu fiz? Eu criei um método de estudo, eu não tinha ninguém para me ajudar, então eu fui lá e criei um método para eu construir uma redação de sucesso. Eu também disse a mim mesmo que eu era a única responsável para mudar aquela minha realidade. Ninguém iria fazer aquilo por mim, então eu precisava comer aquela fatia da torta de banana. E nesse processo eu me lembro que uma das coisas que eu disse foi: bom, tá certo, os meus pais eles não tiveram estudo, eles não podem me ensinar a construir a redação, mas eu sei que eles estarão ao meu lado, que eles torcem pelo meu sucesso e eu sei que eles vão me apoiar nesse processo. Por que eu sabia disso? Porque os pais, eles sempre querem o melhor para os filhos. Meus pais vieram da roça, eu sou a filha caçula de 8 filhos. Então assim, eles dedicaram todo o esforço, todo o amor para formar todos os filhos dele. E não seria diferente comigo. E assim, eu tinha um desejo, eu sonhava, ou seja, em entrar para a faculdade, fazer o meu curso universitário, ter um bom salário e ajudar meus pais. Por que ajudar meus pais? Porque meus pais passaram uma vida se dedicando a mim e era mais do que na hora de eu retribuir todo aquele esforço, todo aquele amor que eles tinham por mim e acreditar em mim assim como eles também acreditavam em mim. Então, professora, com base em tudo que você falou até agora, eu gostaria de perguntar: por onde eu começo a organizar o meu tempo e dar um chega de desculpas para a redação? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de falar que na minha experiência, infelizmente eu constato que a escola passa uma vida ensinando você a fazer texto, elaborar texto, ela pede texto para você, inclusive o texto dissertativo e argumentativo, mas não ensina como é que você deve utilizar esse texto de forma prática no dia a dia, ou seja, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Como é que eu vou aplicar esse conhecimento? Como é que eu me preparo para aplicar esse conhecimento? Infelizmente, isso a escola não ensina. E esse não ensinar, ou seja, como organizar uma rotina de estudo, leva muitos participantes do Enem a se desesperarem na hora de organizar, ou seja, o tempo do estudo da redação. Certo. Então, essa falta de norte leva as pessoas a estudarem para a redação de um jeito, vamos dizer, errado? Sim, porque assim, qual que é a primeira coisa que as pessoas fazem quando tem que estudar, seja para a redação do Enem ou para um concurso? Elas saem desesperadas ali, buscando livros e mais livros, selecionando um monte de textos sobre o assunto, mas não sabem o que fazer com esse material. Então esse é um jeito errado, por quê? Porque você não tem um norte.
né? Você não tem uma programação, você não elaborou sua rotina, você não planejou. E tudo que não é planejado, geralmente, não costuma dar certo. Então eu preciso o quê? De um planejamento. O que eu devo saber, né, antes de escrever o texto em si, antes de elaborar uma redação de sucesso? Eu preciso me organizar, eu preciso o quê? Me programar. Diante disso, quais são os efeitos colaterais, no caso, da não organização do tempo? Quando eu não organizo o tempo, eu não me sinto produtiva, que esse é um problema. Geralmente eu me sinto o quê? Frustrada, porque dá a impressão, como assim? Eu estou estudando, você passa 12 anos estudando pelo menos, entre o ensino fundamental e o ensino médio. Então, quando você estuda esse volume de conteúdo, e eu estou falando aqui especificamente do texto, da redação, e você não sabe como utilizar, aplicar de forma produtiva isso, você se sente frustrado. Então, se não foi ensinado a você como organizar uma rotina de estudo, consequentemente você vai se sentir frustrado. E a frustração leva o quê? A desistência. Então, no caso, qual o jeito certo eu poderia fazer para organizar o meu tempo? Bom, existe uma série de possibilidades que você pode aplicar para organizar, né, o seu tempo. E hashtag chega de desculpas para aquela fatia da torta de banana pequenininha que representa aqui a falta de tempo. Então, organizando uma planilha, o que você pode fazer? Vamos pegar um exemplo. O dia tem 24 horas. Digamos que você trabalhe, né, ou seja, 8 horas desse dia. Então, dessas 8 horas, além das 8 horas, você gasta 2 horas para ir e vir do seu trabalho. Já são 10 horas, correto? Além dessas 10 horas, você tem que dormir, como os estudos recomendam, que você durma, você descanse de 6 a 8 horas, de 6 a 8 horas. Então vamos colocar 8 horas aqui. Então 10 horas lá do seu trabalho, porque você precisa trabalhar, essa é uma realidade de muitos brasileiros, para ajudar a família, né? As 8 horas de trabalho, mais as 2 horas de trânsito entre a sua casa e o trabalho, mais as 8 horas de sono que o seu corpo precisa e a sua mente também, você já tem 18 horas. Mas o dia tem 24, ainda faltam 6 horas para essas 24 horas. É dessas 6 horas, né, que você vai pegar apenas 1 hora para fazer o quê? Para se planejar, para estudar, para elaborar a sua redação de sucesso. Então é apenas essa 1 hora, né, das 6 horas, ó, veja bem, você terá 5 horas ainda para fazer o que quiser, ou seja, para o seu lazer, para estar com seus amigos, conversar com seus pais, enfim, né, assistir a Netflix, as suas séries favoritas. Então você tem 5 horas. Você vai pegar dessas 6 horas apenas 1 hora. E nessa 1 hora, ou seja, você vai estabelecer uma rotina. É essa 1 hora que vai representar a sua fatia da torta de banana. E por que é tão importante ter um cronograma? Bom, quando nós assumimos um compromisso, né, conosco, ou seja, nós somos os únicos responsáveis por mudar a nossa realidade. Então, quando você planeja, tá? Você escreve tudo que você vai fazer, lembra tudo que tem na sua rotina, seleciona aquela 1 hora que é a sua fatia da torta de banana para estudar, você assume ali um compromisso. E quando nós assumimos um compromisso, é interessante que nesse processo, inclusive, você pega o seu cronograma e deixe fixado perto da sua cama, perto do seu computador, na porta da geladeira, onde for necessário. Você vai se lembrar a todo momento que aquele compromisso não é com o outro, é aquilo que vai te levar à realização do seu sonho, entrar no curso que você tanto sonhou, organizar esse sonho para que você possa se inserir mais tarde no mercado de trabalho, ganhar bem, ser bem remunerado e cuidar dos seus pais, ou seja, devolver a eles um pouco daquele esforço e do amor que ele dedicou a você. Como que eu crio um cronograma, professora? Bom, aqui nesse vídeo eu vou deixar um link, né, de uma planilha que eu criei, que você pode adaptar às suas necessidades. Por quê? Porque cada pessoa tem uma rotina. Eu não sei qual é a sua rotina, assim como você não sabe como é a minha rotina. Então, nessa planilha, você pode elencar quais são as suas atividades diárias, seu tempo de sono, seu tempo de trabalho, seu tempo de almoço, né, o seu tempo de lazer.
E lembrando que dentro daquelas 6 horas que nós falamos aqui, você vai selecionar 1 hora para o estudo, para a organização da sua redação de sucesso, ou seja, para o seu futuro. E se você gostou desse papo, aguarde os próximos episódios do CGS Conversas com a professora Geisa Saraiva. Até mais!